Exercício 29.2. Em um experimento de física feito em um laboratório, uma bobina com 200 espiras, de uma área igual a 12 cm², gira em 0,040 segundos, desde uma posição na qual seu plano é perpendicular ao campo magnético da Terra até uma posição na qual seu plano é paralelo ao campo. O campo magnético da Terra, onde se situa o laboratório, é igual a 6 vezes 10 a menos 5 Tesla. A. Qual é o fluxo magnético total que passa pela bobina antes de ela ser girada e após ela ser girada? B. Qual é a fé induzida medida na bobina? Então, pessoal, vamos à resolução do exercício 29.2. Essas aqui são as informações que foram dadas no nosso problema. A nossa bobina ela vai ter 200 espiras. A área de cada uma dessas espiras é de 12 cm². O campo magnético que está passando por dentro dessa sua bobina, que na verdade é o campo magnético da Terra, vai ter um valor de 6 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. E o intervalo de tempo para ela sair dessa posição, que é uma posição perpendicular ao campo magnético, para uma posição paralela ao campo magnético, vai ser um tempo de 0,040 segundos. Então, no nosso item A, ele quer saber exatamente qual vai ser o fluxo magnético para essa primeira situação, quando a área das suas espiras elas forem exatamente perpendiculares ao campo magnético. E aí, nesse caso aqui, a gente vai ter que o fluxo magnético, se a gente for lembrar, ela é dado como sendo a integral de B escalada de A. Nesse caso aqui, a gente vai ver que o nosso campo magnético ele vai ser constante, a nossa área ela vai ser uniforme e o nosso vetor área ele vai ser um vetor que vai ser perpendicular à sua superfície. Então, nesse caso aqui, tanto o campo magnético quanto o seu vetor área eles estão apontando na mesma direção, eles são paralelos. Então, consequentemente, a gente vai ter que essa integral vai ser resumida nada mais nada menos do que o produto dessas duas grandezas, do campo magnético e da área. Então, fazendo a multiplicação de 6 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 12 vezes 10 elevado a menos 4, vamos lembrar que a gente vai ter que fazer a conversão de unidade de centímetro quadrado para metro quadrado, a gente encontra um valor de 7,2 vezes 10 a menos 8 Weber. Então, essa daqui, pessoal, vai ser exatamente o valor do campo, do fluxo magnético para essa primeira situação. Na segunda situação, a gente vai ter um problema bem parecido, né? Só que agora a gente vai lembrar que, nesse caso aqui, a nossa área, as áreas das espiras, elas vão estar paralelas ao campo magnético. Consequentemente, o nosso vetor área, ele vai estar perpendicular, a gente for desenhar aqui nosso vetor área, ele estaria aqui perpendicular ao campo magnético. Se ele está perpendicular ao campo magnético, o produto escalar do campo magnético com a área vai ser exatamente igual a zero. Então, o fluxo magnético para essa situação aqui, ele vai ser dado exatamente igual a zero. Então, aqui a gente vai ter a resposta do nosso item A. No item B, ele quer saber qual vai ser a fé média induzida nesse nosso problema, né? Para sair dessa posição perpendicular ao campo magnético até a posição paralela ao campo magnético. Então, indo para a equação de Faraday, a gente vai calcular em módulo, que a gente está querendo saber simplesmente o valor médio. Vamos lembrar que, nesse nosso problema aqui, a gente tem N espiras. Então, a gente vai ter aqui um valor N, que é exatamente o número total de espiras, vezes a taxa de variação do fluxo magnético com relação ao tempo. Nesse caso, como a gente está querendo saber simplesmente o valor médio, eu vou calcular simplesmente a variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Então, em vez de eu estar calculando uma derivada em relação ao tempo, se eu quero saber simplesmente um valor médio, eu vou simplesmente calcular as variações. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter aqui o nosso N é exatamente o número de espiras, que é 200. O nosso φ vai ser exatamente o final
menos o inicial, que vai dar exatamente esse valor de 7,2 vezes 10 elevado a menos 8. Seria um valor negativo, mas nesse caso aqui a gente está considerando simplesmente módulos. Dividido pelo intervalo de tempo, que é de 0,040 segundos. E aí, quando a gente faz as devidas substituições, a gente encontra o valor de 3,6 vezes 10 a menos 4 volts. Então, esse daqui é exatamente a fé induzida quando você pega uma bobina com 200 espiras e faz ela girar com esse intervalo de tempo com o campo magnético dessa magnitude. Então, com isso daqui a gente encerra o exercício 29.2. É um exercício bem simples que ele vai servir de aquecimento para os próximos exercícios. Até o próximo.